Jó, capítulo 1, né? Ok? Isso ali, vamos ler? Diz assim, vamos lá, vamos ler junto, lá. 1, 2, 3 e... Havia... E óbvio, Jó, nessa tradução tá bem, né? Assim, né? Ele era um ser humano bom. Você tem o Ara? Esse King James atualizada, ela é uma linguagem muito de hoje, sabe? Fica tão assim, né? Certo? Ok. Havia um homem na terra de Uz, né? Cujo nome era homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Havia um homem na terra de Uz, né? Cujo nome era... Você pode colocar seu nome aí? Pode? Sem aquele sentimento, não, eu não sou esse homem, eu não sou essa mulher. Havia um homem na terra de Hamamatsu, cujo nome era... Ó, todo mundo tem medo de falar, sabia? A gente lê a Bíblia na terceira pessoa, nunca a gente consegue aplicar. Você sabe por que a gente tem dificuldade de aplicar a Bíblia? Tudo que você lê, tudo que você estuda, não trazendo para si, mas na terceira pessoa, ele, não, é nós, pluralizando, nós vamos fazer o outro e não traz para si. Então havia um homem na terra de Hamamatsu, cujo nome era uma mulher, né? Cujo nome era... Tá vendo? Vocês são tímidos, tão tímidos, né? Homem ou mulher íntegro e reto, temente a e que se desviava do mal. Por que nós temos tanta dificuldade de aplicar? Já parou para pensar? Por que nós tivemos tanta dificuldade de aplicar aquilo que nós lemos? Se a Bíblia não foi um livro escrito para anjos, não foi escrito para quem não teme a Deus. A Bíblia foi um livro escrito, a revelação da vontade de Deus para os seus filhos. É um manual de conduta, de princípios para a nossa vida, amém? Então a Bíblia foi escrita para nós. A palavra de Deus é para nós. E quando nós nos colocamos diante dela, ela é como um espelho, amém? Quando você lê a Bíblia lê você. Então, tudo que você quer se tornar como homem e como uma mulher de Deus, como uma mãe, como pai, como filho, como um cidadão, como uma pessoa, quando você lê para a palavra, ela traz toda a instrução para que você possa viver como tal você deseja. Então, quando nós lemos a palavra, quando Deus diz, é possível haver um homem na terra que seja íntegro, e que seja reto, e que seja temente a Deus. Pode vir, seja bem-vindo, Senhor. Pode colocar a cadeira para ele se está sentando ali, amém? Recepcione ele, por favor, para mim. Né? Que seja temente a Deus. É possível haver uma pessoa na terra que tem essas qualificações? Quando Deus olha para Davi, Deus diz, encontrei Davi, um homem segundo o meu coração. É possível haver nessa igreja aqui, Breck, é possível haver nessa cidade de Hamamatsu, no Japão, na terra, um homem que possa ser chamado homem segundo o coração de Deus? Primeiro, eu sei os problemas que você teve para poder responder a pergunta que eu fiz lá no início. Eu sei, pastor, estava muito frio, a gente não sabia o que o senhor queria. Vai que a gente fala, ele fala assim, seu hipócrita, né? Tá vendo? Você não é essa pessoa. Porque nós sempre julgamos, olhando para nós e vendo o nosso nível de justiça pessoal. Correto? Eu sou certinho nisso, eu sou certinho naquilo, eu sou uma pessoa infalível. Eu sou uma pessoa extremamente santa.
Não, eu faço tudo certo. Nós sempre analisamos olhando para a justiça que há em nós e não para a justiça que provém de Deus, que nos justifica, amém? Você que está aqui hoje, você não é justo por causa das suas boas ações, você é justo ou se tornará justo por causa da justiça de Deus através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. É ali que a gente é justificado, amém? Quando a Bíblia, quando Paulo escreve as suas cartas aos santos de tal igreja, aos santos de tal localidade, a gente fala, para quem ele está mandando essa carta? Será que existem alguns homens ali que são seletos, algumas mulheres seletas que nunca se envolveram com o pecado e que nunca tiveram nenhum problema na sua vida? Não, ele está escrevendo à igreja. Ele não está escrevendo a algumas pessoas seletas dentro da igreja. Ele está escrevendo à igreja, aos santos, à congregação dos santos. Porque ele não está falando dos santos que são santos pela própria justiça, pela justiça própria. Ele está falando daqueles que foram santificados. E olha, o padrão, o início, o start para a mudança na nossa vida é quando a gente entende que toda obra de mudança que vai acontecer na nossa vida é uma parceria nossa com o Espírito Santo. Tem duas coisas que te impedem de você santificar, crescer, se fortalecer, amadurecer. E as pessoas falam, rapaz, como que você está diferente? Como que você mudou? Como que... Olha, eu te conheci há alguns anos, você está irreconhecível, o que aconteceu com você? Existem duas coisas que impedem a gente de crescer, irmão. Uma, o legalismo religioso. A falsa santidade. A arrogância espiritual. Achar-se que é bom demais. Segunda coisa, o extremo desse lado. O outro extremo, o outro lado da moeda. Quando a gente começa a se olhar de maneira deplorável e não reconhece o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Duas coisas te impedem de crescer. Uma, o legalismo religioso. É horrível o legalismo religioso, irmão. Não, eu faço, eu sou aquilo, eu sou melhor, porque eu oro, Deus vai fazer. Porque eu jejuo, Deus tem que fazer. Porque eu leio a Bíblia, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, Deus não vai se render à nossa performance espiritual, amém? Deus ele não está submisso à nossa performance. Deus ele não vai ter que fazer mesmo ele não querendo porque a gente leu a Bíblia 10 vezes. Não estou dizendo que é ruim isso, amém? Certo? Eu estou falando a motivação do coração. Deus não vai ter que fazer algo na sua vida porque você nasceu em uma família tradicional, em uma família que você aprendeu os princípios, os bons modos, você praticamente nunca pecou. Você só se acha pecador porque a Bíblia diz que você é pecador, porque senão você não ia encontrar em você nenhuma falha. Esse é o legalismo religioso. E o outro lado é se achar alguém imundo o tempo todo. Outra coisa é você se achar alguém que nunca irá alcançar esse padrão porque é alto demais. Padrão alto demais, a Bíblia, olha para você ter ideia. Apóstolo Pedro, escrevendo nas igrejas, ele diz, sede santo como santo é o Senhor vosso Deus. Se ele falar sede santo como eu sou santo, já seria um padrão alto, né? Porque Pedro foi o apóstolo que foi, quando foi ser crucificado por amor a Cristo, ele diz, eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor, que foi crucificado cabeça para cima, normal. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. A cruz foi invertida. Se eu disser assim, sede santos como esse homem, eu falo, meu Deus, eu não estou nesse nível de renúncia. Aliás, nem ser crucificado eu estou, entendendo? Aliás, nem fazer um furo no dedo. Se alguém disser assim, eu nego a Cristo, eu vou furar teu dedo com agulha, você fala, eu nego Jesus, entendeu? Eu não estou qualificado para ser santo como Pedro. E como Paulo, esse missionário, meu Deus, transatlântico, o homem viajou naquela época, 2000 anos atrás, o homem cruzou mares, oceanos, enfrentou perigos, prisões, açoites, fome, nudez, desprezo, perseguições inúmeras. Eu não estou preparado para ser santo como Paulo. Não, ele escreve, sede santo como santo é o Senhor vosso Deus. Porque o que nos leva a viver uma vida de santidade não é o seu esforço natural, você jamais conseguirá pelas suas forças. É a graça capacitadora.
A graça capacitadora. O peso continua o mesmo, o alvo continua alto, mas a graça é a mola propulsora e a força extra que te ajuda a chegar lá. Porque hoje nós vemos muitas vezes uma tentativa da gente diminuir o padrão de Deus. A gente quer abaixar a altura, não vamos abaixar porque está muito alto, porque daí a gente consegue. Não vamos diminuir o peso, 50 quilos está muito pesado, tira 25 daqui, tira 25 daqui, fica só 25, fica mais leve. Então a gente está pensando que diminuindo a altura, amenizando essa exigência, ou diminuindo o peso, a gente vai alcançar. Quando a Bíblia diz esforça-te, tem bom, a gente não quer se esforçar, a gente quer se acomodar. A gente quer se conformar. Não é muito difícil para mim, eu não vou buscar. Mas a graça é isso, irmão. Graça é um favor de Deus para você. Graça é você encontrou mérito diante do Senhor por causa de Jesus. E Deus disse, eu vou te ajudar. Jesus disse, eu vou te ajudar você a alcançar. Pode parecer difícil para você. Algumas pessoas uma vez perguntou para mim, rapaz, é muito difícil viver esse negócio aí que vocês falam. Eu disse, difícil não, filho, é impossível. Ele falou, como assim? Porque eu já estou querendo colocar uma dificuldade, você já coloca outra em cima, dizendo que é impossível, então por que vocês pregam? Porque o que era impossível para homens é possível para Deus. Porque a vida cristã, meu irmão, não é baseada em religião. Você não vai ser um homem perfeito ou uma mulher perfeita vindo todo domingo no culto. Você não vai ser um homem perfeito ou uma mulher perfeita indo toda quarta, sexta ou sábado na célula. Não é isso basicamente que vai te trazer perfeição. É a dependência de Deus. Quando Deus, o próprio Senhor, diz a respeito de Jó, quando Satanás chega diante de Deus com os anjos, Deus tem uma conversa assim. Que conversa foi aquela que Deus teve com Satanás a respeito de Jó? Ele disse, de onde tu vieste? E Satanás disse, eu vim de passear e rodear a terra. E aí Deus diz para ele assim, viste o meu servo Jó? Na terra não há outro igual a ele. Jó, ele é íntegro, ele é reto e ele é temente ao Senhor. Quem deu essas qualidades? Quem falou que Jó era? O próprio Deus. Então, quando Deus olha, será que Jó não tinha nenhum defeito? Será que nós não temos defeito? É óbvio que temos. O padrão de Deus olhando para a vida de uma pessoa é, ele está se esforçando, ele está buscando. Você tem seus filhos, tem aqui o Gael, tem a Ana Clara, são os bebezinhos. Quem mais tem algum bebezinho tá vindo aí que está dentro da barriga, a gente não sabe ainda, né? Tem alguém aí, está chegando aí, né? Certo? Seus mais novinhos. A gente não cobra deles o que eles vão ser. A gente cobra deles o que eles estão vivendo. Eles estão se esforçando para começar a balbuciar as primeiras palavrinhas. Eles estão se esforçando para alguns para começar a querer rolar na cama, entendeu? Levanta o bracinho, outros, Gael já está começando a andar. Então o pai e a mãe olham e celebram e dizem, uau, meu filho, você está ficando em pé. Bom, mas se ele pegar um Bolt da vida, campeão olímpico, e dizer, Gael, poxa, o Bolt, o homem mais rápido do mundo. Rapaz, você nem fica em pé direito? O que é o padrão e o conceito de perfeição de Deus? Não é o que os outros são. É o quanto você está dando de si para o momento que você está vivendo. O quanto você está se esforçando pelo momento. Você está passando por uma guerra, por uma luta, por uma dificuldade, e está firme e não desiste? Deus está olhando para você, meu filho, reto, íntegro, justo, perseverante. Talvez outras pessoas estão bem melhor que você, se for analisar.
Mas pelo momento que você está passando, o esforço que você está colocando, a dedicação que você está, e às vezes você pensa, meu Deus, me dá vontade de desistir, jogar tudo pro alto, mas eu não vou fazer, porque eu sou temente a Deus. Querido, quando a Bíblia fala sobre isso, ser temente, Jó era um homem temente a Deus que se desviava do mal. Provérbios 9:10 diz assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Eclesiastes 12:13, Salomão escrevendo nesse livro onde ele fala sobre as suas experiências da vida, ele diz, de tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Mais uma vez, de tudo que se tem ouvido, diga, de tudo que você já ouviu. Palestra de autoajuda, palestra de conhecimento, palestra de todos os níveis, de finança, de saúde, de relacionamento, tudo que você já ouviu. O fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Querido, quando a Bíblia fala sobre a sabedoria e o temor, ela é o fundamento, o temor é o fundamento. Quando a Bíblia diz o temor ao Senhor é o princípio, é de onde tudo começa, é onde tudo está apoiado, é no temor a Deus. E sobre essa base é que nós construímos a nossa vida. Então Jó alcançou diante de Deus esse favor e Deus olhou para Jó não porque ele era um homem que não tinha nenhuma falha, mas porque era um homem temente ao Senhor. Quando nós tememos ao Senhor, nós colocamos um fundamento de segurança. Quando nós confiamos nele, nós colocamos uma guarda, uma cobertura, uma proteção. Então, temor e confiança são duas coisas importantes na vida de um homem. Temor e confiança. E você sabia que as duas coisas estão correlacionadas, temor e confiança? Temor e confiança, elas andam junto. Por quê? Porque, irmão, aquele a quem nós tememos por algumas coisas, amém? Quando você fala, eu temo a Deus, por que eu temo a Deus? Porque eu sei que Ele é todo poderoso. Eu temo a Deus, por que eu temo a Deus? Porque eu sei que Ele pode fazer todas as coisas. Por que eu temo a Deus? Porque Deus é aquele que pode livrar a alma do homem do inferno, como pode mandar ela para lá. Por que eu temo a Deus? Porque Deus, Ele olha a terra e Ele conhece todas as coisas. Então o temor sempre está relacionado com algo. O temor está relacionado com uma certeza. O que faz uma nação ser uma nação violenta? O que faz uma nação ser uma nação de corrupção? O que faz uma nação ser uma nação onde tem insegurança? Sabe por quê? Porque naquela nação não há temor das pessoas com as autoridades. Porque você só obedece aquilo que você teme. Aquilo que você não teme, você não obedece. Às vezes nós temos algumas pessoas, um líder na fábrica, ele é muito bonzinho, todo mundo fala, rapaz, o cara é bonzinho, os caras pisam em cima dele, os caras fazem tudo. Por que as pessoas fazem isso? Porque não temem a liderança. Porque a gente pensa que temor, irmão, temor não é mal.
O único mal que diz, a Bíblia diz, é que o temor do homem é laço. O temor do homem é laço, mas o temor a Deus é fundamento para a sabedoria, é o princípio da sabedoria. Então não é o temor, é onde está o temor, de quem é o seu temor. Então, onde tem temor, tem reverência, tem obediência, tem crescimento, tem evolução. Então, por isso a Bíblia diz que quando o homem teme ao Senhor, esse homem vai prosperar, esse homem vai ser abençoado. Provérbios 3,7 diz, não seja sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta do mal. O temor a Deus nos leva a distanciar das coisas erradas. Por que o temor a Deus nos leva a distanciar das coisas erradas? Porque a gente sabe que se fizer o errado vai ter punição. Porque você acha que em alguns países, vamos pegar o nosso país, onde a gente tem mais informação, à luz do dia, tem gente roubando, assaltando, fazendo um monte de coisa. Sabe por quê? Porque essas pessoas sabem que fazem o mal e não são punidas. Não tem repreensão. Por isso que a Bíblia diz, de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, isso ele vai colher, vai ceifar. Ou seja, a semeadura, a plantação que eu faço é uma escolha pessoal, mas a colheita é uma obrigação. Você não pode voltar num campo onde você plantou espinho e esperar que você vai colher trigo. Se você plantou espinho, quando você voltar naquele campo depois de um tempo, você vai colher espinhos. Só que na hora que você plantou e nós plantamos, é uma escolha. As sementes estão à nossa disposição, mas na hora de colher, é uma obrigação. Não tem escolha na hora de colher. E é interessante que na hora de semear, é tudo mais fácil, né? Quando a gente vai plantar espinho, tudo que não presta, a gente planta, nasce, né? Tem coisa que nem precisa plantar, ela nasce por conta, né? Certo? A nossa natureza, ela já está recheada de ervas daninhas. Sei que a gente já morou num sítio aqui, né? Você não planta mato no meio do... Você planta arroz, algodão, feijão, milho, trigo. E aí você vai lá e vê, ué, mas rapaz, que esse monte de mato que está aqui? E se você não corta o mato cresce mais do que a planta que você plantou, a semente que você semeou. Aí Jesus diz a respeito disso. Quem foi que semeou no meio do trigo o joio? Jesus diz, foi um inimigo que veio durante a noite e plantou a semente de trigo no meio de joio no meio do trigo. Então tem um inimigo que aproveita as nossas brechas, aproveita as noites para vir semear uma semente de joio. Por isso que a Bíblia diz, o apóstolo Pedro escrevendo na igreja diz assim, estejam atentos e vigilantes, porque o diabo está ao vosso derredor, como um leão. Ele não é o leão, mas como um leão, procurando uma brecha para que possa devorar. Então o diabo não tem acesso, ele só entra pelas legalidades, pelas portas que ficam abertas. Por isso eu digo para você, o que nós temos que fazer? Começar a fechar todas as portas. E como que você fecha as portas? Se você não for um homem ou uma mulher temente a Deus, você não vai fechar as portas. Porque você vai agir com aqueles pensamentos que muitos dizem, não tem problema. Isso aí não tem nada a ver, não. O não nada a ver, o relativismo, né, que nós vivemos hoje. Sobre família, sobre casamento, sobre sua vida social, sobre a sua vida espiritual, sobre buscar a Deus. Muitos dizem hoje, eu sei que existe fanatismo, sim, fanatismo não é algo de Deus, amém? Fanatismo não vale tudo em nome de Deus. Não vale você explodir
um avião com pessoas porque você quer punir os ímpios que estão lá dentro. Não vale você chegar e dilacerar veneno porque você acha que você é mais justo e os outros são pecadores. Pelo contrário, Jesus disse, eu não vim chamar justos ao arrependimento, mas pecadores. Ele veio e ele morreu por aqueles que eram pecadores. Ele não matou os pecadores, amém? Quando João e Pedro eram dois homens ali sanguinários, irmão, os bichinhos queriam que Jesus dominasse e governasse pela força do braço, né? Eles foram pregar em um lugar e aí o povo rejeitou a palavra, não aceitaram. E quando eles estavam saindo, Senhor, só quer que a gente ore e peça para que Deus manda fogo do céu para consumir esses incrédulos? Jesus diz, ei, que espírito vocês são? De que espírito vocês são? O Filho do Homem não veio para destruir a alma do homem, mas para salvá-la. Então o fanático não tem esse equilíbrio, entendendo? Você condena o pecado, mas ama o pecador. Você não vai condenar o pecador. Não está dentro para nós fazer esse juízo, amém? Mas nós condenamos o pecado, seja no outro ou em você mesmo. E amamos o pecador. Então o temor a Deus vai levar a gente a fechar as brechas na nossa vida. Amém? Então não seja sábio aos teus próprios olhos, né? Mas aparta-te do mal. Querido, a gente não se aparta do mal porque a gente não gosta do mal. Você já pode pensar? Que você não deixa as coisas erradas, o mal, porque você, eu tenho uma aversão a isso, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. A maioria das vezes que você fala, o sangue de Jesus tem poder mesmo, é porque tem um gostinho aí dentro, entendeu? Boa parte do nosso discurso revela quem nós somos. Eu não tenho vergonha não, irmão. A gente não é tão bom assim, não. Diga pro seu irmão, a gente não é tão bom. Não estou criando um paradoxo com respeito ao que eu falei, não, de você se sentir ruim, entendendo? Você falou que a gente não pode se sentir ruim, agora está dizendo que a gente não é tão bom? Reconhecimento de quem eu sou. Em mim mesmo. Mas eu aceito aquilo que eu sou em Jesus. Então a gente não deixa o mal, às vezes, porque a gente quer deixar. A gente deixa o mal porque sabe que faz mal pra gente. A gente deixa o mal porque desagrada a Deus. A gente deixa o mal porque Deus não ama isso. A gente deixa o mal porque a gente quer agradar aquele que nos alcançou, amém? A gente não quer desagradar a Deus. Então a gente renuncia, a gente deixa. Muita gente, quando começou a vir para a igreja, você tinha muitas amizades, você tinha muitas coisas que você fazia e que era normal. Depois você começa a andar com Deus, você começa a ouvir a palavra e você fala, poxa, ficar na gandaia não cabe mais para mim. Às vezes os amigos podem até chamar no começo e você, poxa, tá aquela vontadezinha de tomar aquela cervejinha, né? Geladinha, e você fala, poxa, ainda que tem gente hoje no Brasil que fala assim, não tem problema tomar cerveja não, entendeu? Não tem problema tomar um vinho. Irmão, eu não acho que tenha problema, existe uma questão cultural, amém? Jesus multiplicou água em vinho, certo? E foi o melhor vinho. Apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim, não tome apenas águas, mas por causa daquela enfermidade que você tem no seu estômago, tome também um pouquinho de vinho. As pessoas falam, mas tá vendo? Paulo escreve para Timóteo. Olha para você ver o contexto que ele fala. Por causa das tuas frequentes enfermidades, não tome apenas, mas tome um pouquinho. Ele não tomava vinho. Você não vai falar para um cara que bebe e dizer, bebe um pouquinho. Eu já bebo todo dia, rapaz. Né? Se você falar um pouquinho, vai virar um pocão. Entendeu? Então Paulo está dizendo, por causa das tuas frequentes enfermidades, tome como um ato medicinal para a sua saúde. Irmão, 2000 e poucos anos atrás é diferente de hoje. Você está com problema de estômago, você vai lá e toma um remédio. Irmão, não, pastor, eu tenho umas 10 garrafas de vinho aqui porque eu tenho uma dor no estômago que só. Eu acordo de manhã com dor no estômago. Eu vou dormir com dor no estômago, entendendo? A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho
no qual há dissensão. É vinho, cerveja, pinga, cachaça, 51, vodka, whisky, tudo que você imaginar. Eu sei que tem, para quem já conheceu as bebidas, tem muito mais, né? Certo? Saquê, né? Não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito. Olha para você ver que comparação. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissensão, no qual você perde a noção dos limites. Mas enchei-vos do Espírito. São dois paralelos totalmente diferentes, irmão. Mas, esse mas é, mude a rota. Mude a prática. Encha-se do Espírito. Você sabe por que a gente toma vinho e por que muitas vezes a gente se embriaga? Vou falar bem aqui popularmente. Você vai a uma festa muitas vezes, você tomava e bebia não porque você gostava, mas porque você queria ficar um pouco menos acanhado. É ou não é? A bebida faz você ficar mais... Mano, todo bêbado é alegre, né? Ah, ele é amigo de todo mundo. Ele perde a vergonha, aquela timidez, né? Tem gente que chega assim, fica no cantinho ali, aí quando ele toma já fica mais solto, né? E aí ele já se enturma. A bebida tem uma das funções, fazer com que você fique mais sociável aparentemente, né? Você fica mais alegrão, fica menos tímido, corajoso, né? O bêbado, você fala assim, ó, rapaz, pode dar um grito aqui, levantar aqui, subir na mesa e dar um grito, ele aí, já sobe, vai pedir para ele fazer esse som. Você já viu aquelas festas, alguns vídeos, a mulher subindo e dançando, né, daquele jeito. E me diga se essa mulher consegue fazer quando ela está sã. Depois a irmã fala assim, meu Deus, era eu, misericórdia. Eu fiz isso. Eu falei isso. Não, eu estava fora de mim. A bebida tira você fora de si. Aí a Bíblia diz, não se embriague para que você tenha essas coisas, alegria. Tem gente que bebe, irmão, e logo se tornou viciado para se esquecer das amarguras. Quanta música, né? Pagode principalmente, né? Na mesa do bar, para esquecer a minha amargura. Você me deixou, você me traiu, você me trocou por outro. E eu aqui estou enchendo a cara para quê? Para me esquecer dessas aflições. A bebida muitas vezes se torna até um meio de você fugir da sua realidade. Paulo está dizendo, você usa tudo isso para fugir da sua realidade, mas você não sabe que você só está protocolando, prorrogando ela para se encontrar com ela lá na frente de novo. Enchei-vos do Espírito. Sabe por quê? Quando você se enche do Espírito, a alegria de Deus enche o teu coração. Quando você se enche do Espírito, você fica ousado. Quando você se enche do Espírito, você fica sociável. Quando você se enche do Espírito, você se torna uma pessoa carismática. Quando você se enche do Espírito, você fica uma pessoa bonita. Você tem uma beleza, não é estética, é uma beleza. Você fala assim, rapaz, eu não sei porquê. Você se torna atrativo. Então Paulo está dizendo assim, substitua. Na carne você precisa do vinho, precisa da bebida, precisa dos vícios. No Espírito você precisa se encher de Deus. E tudo que você buscava de uma forma errada, agora você vai encontrar fazendo a coisa certa. Aparta-te do mal. Então nós não deixamos o que é mal só porque a gente não gosta. A gente deixa porque a gente entende que não presta. Então esse é o temor do Senhor. Amém? Agora, o que o temor do homem faz? O temor do homem, ele desvirtua quem é Deus na nossa vida. O temor do homem, onde o temor a Deus opera a confiança, no temor do homem opera a incredulidade. Amém? Provérbios 29, 25 diz assim, o temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Olha você ver como que o temor está atrelado à confiança, irmão. A confiança.
Jó 4,6 diz assim: porventura não é o teu temor de Deus, o temor de Deus, aquilo em que confias, e a tua esperança, a retidão dos teus caminhos. Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor são como montes de Sião, inabaláveis, são estáveis, seguros. Então, temor e confiança. Confiança te faz uma pessoa inabalável e estabilidade na tua vida, amém? Então, o temor do homem opera a desconfiança. Quando eu temo, o temor do homem está em mim, eu não confio em Deus. Mas quando o temor de Deus está em mim, eu confio em Deus. É aquilo que eu falei, é uma questão de força e poder de realização. Se eu confio, você sabe por que o teu filho, pequenininho, só um pequenininho, ele confia tanto em você? Ele confia que você vai cuidar dele, irmão. Ele confia que você vai suprir ele. Porque ele olha para você, ele te acha o cara todo poderoso. É maravilhoso as crianças, né? Você sabe quem é o herói de uma criança? O herói de uma criança é o pai e a mãe. E que pena, meu Deus, misericórdia, que muitas vezes homens e mulheres têm desvirtuado esse entendimento. Homens e mulheres têm se tornado a vergonha para a sua casa, decepcionando e frustrando a confiança desses pequeninos. Pais que abandonaram seus lares, mulheres que abandonaram suas casas, que não cumpriram com o seu papel, com a sua chamada. Irmão, a criança, ela aguarda pelo retorno do pai. Ela fica o dia inteiro esperando o pai e a mãe quando chega, e fala, ela abre a mãozinha e fala assim, chegou o meu herói, chegou a minha heroína, chegou! Ele que cuida de mim, é ele que supre as minhas necessidades, com ele eu estou seguro. A criança, quando tem um risco, para quem que ela corre? Irmão, qualquer risco, irmão. Pode ter um policial ali do seu lado. Pode ter o presidente da república. Pode ter o homem mais poderoso. Ela vai correr para você. Você pode ser um pai raquítico, fraquinho, fisicamente falando, e ter um cara lá, fortão. A hora que tiver um risco, ela vai correr para você. Porque você é o pai dela. Você é o herói dela. Ela atribui a você força, poder, capacidade de realizar. Por isso ela confia em você. Porque é isso, a confiança está relacionada ao que você olha e vê. É capaz. Você confia em uma proposta que não pode cumprir com a proposta? Em alguém que faz uma proposta, mas ela não tem como arcar com aquilo? Por que você deposita o seu dinheiro num banco? Vamos pegar aqui Amamatsu, Shizuoka Banco, talvez é o maior banco, né? Nosso estado é o maior banco, banco do governo, né? Por que você deposita seu dinheiro lá? Irmão, você tem que pagar conta no outro mês. Ou às vezes cai, nem dá tempo do outro mês, né? O negócio vai entrando, saindo, né? É tão rápido que não vai ser assim na tua vida, em nome de Jesus, amém? Vai entrar mais entrada do que sair, mais entrada do que sair, amém? Quem recebe? Amém. Agora vocês ficaram animados, viu? E agora nós estamos assim, cabisbaixo, né? Por que você deixa o seu dinheiro lá? Porque você confia nessa instituição, porque ela é forte, ela é estável, ela consegue arcar. Você pode ter certeza que você depositou seu dinheirinho lá, daqui um mês você vai lá, tá lá e você pode retirar. Você não confia em Deus se você não teme a Deus. Confiança e temor está realizado no conceito que você tem a respeito de uma pessoa. Olha, eu não vou brincar com fulano não, porque fulano, rapaz, fulano é... Segura aí. Fulano é forte. Fulano é inteligente. Fulano é capaz. Fulano, meu irmão, se ele falou, pode confiar. Nunca vi aquele homem falhar uma vez. Temor e confiança. Quando os filhos param de temer os pais, muitas vezes, como eles começam
a perceber dentro do seu conceito humanista que aquele pai, aquela mãe, muitas vezes não é aquele herói que ele pensava que era quando era pequenininho. Seja pelo que é errado que ele está aprendendo fora, ou seja pelo errado que ele está vendo dentro da própria casa. Então, querido, temor e confiança, né? Temor do homem. Salmos 23, 4 diz assim: mesmo que eu andar por um vale de trevas e mortes, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal, porque tu estás, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha que maravilha desse salmo de Davi, né? Davi era um pastor, cuidava de ovelhas, né? Ovelhas, literalmente falando, ovelhinhas mesmo, né? E ele conduzia aquelas ovelhas, né? Aí no começo do salmo fala, ele conduzia as pastagens verdes, ele levava para as águas tranquilas, e ele muitas vezes tinha que fazer trajetos perigosos em beira de vales, onde eram despenhadeiros, escorregadio, e ele tinha que conduzir as ovelhinhas por aquele caminho e não perder nenhuma delas. E ele sabia da responsabilidade que ele tinha. O como ele era empenhado em guardar aquelas ovelhas. E Davi tem um relato, quando o exército de Israel estava sendo afrontado pelos filisteus por um homem, o gigante Golias, e durante 40 dias aquele homem chega diante das tropas de Israel e afronta o Deus de Israel, afronta a honra do exército de Israel, e diz, tem algum homem aí para vir lutar comigo, mano a mano? Quem ganhar, ganha a guerra. Vamos colocar nosso soldado não para ficar se matando? Manda um homem aí, o melhor que vocês têm para me enfrentar. E ninguém queria ir, porque o homem era gigante. A fama do homem era, desde a sua mocidade, treinado com armas, guerreiro experiente, vencedor de várias batalhas. Ninguém queria ir contra o homem. Davi está chegando e ouve aquilo. E ele fala, como assim? Ninguém vai fazer nada não? Você não está vendo esse cara afrontando o nosso Deus? Afrontando as tropas de Israel? O exército de Israel. É o exército de Israel, gente. Davi, fica quieto, cala a boca. Os irmãos de Davi repreendendo. Volta, menino, lá para cuidar das ovelhas. E aí ele chega. Não, eu vou lá lutar com esse homem. Você é doido, rapaz. Você é um menino raquítico, não experiente na guerra. Nunca foi para uma guerra. Nem sequer foi treinado. Aí ele vai para Saul e chega a Saul. Rei, eu quero ir lutar com aquele homem, aquele gigante, porque ele está afrontando o nosso Deus. Ele está afrontando Israel, o exército de Israel. E Saul conversando, convencendo ele, dá todas as informações. Davi, você é um jovem. Aquele homem é um homem experiente na guerra. Olha o tamanho dele, olha a força dele, olha a fama desse homem, ele nunca perdeu uma batalha. Ele diz, eu vou lutar. E aí ele conta uma história. E convenceu Saul. Ele diz, meu senhor, meu rei, quando eu estava cuidando das ovelhas que o meu pai colocou na minha confiança, eu não perdi nenhuma delas. Quando eu estava no pasto e se levantava um urso para vir contra elas, e porventura ele agarrava uma das ovelhas, eu corria atrás daquele urso, eu pegava aquele urso e eu despedaçava aquele urso e tirava a ovelhinha da boca dela. Várias vezes o leão da montanha veio para tragar uma das ovelhinhas que eu cuidava. E eu fui atrás do leão. Enfrentei o leão e arranquei a ovelhinha da boca do leão e matei o leão. Assim como o Senhor me entregou o urso e o leão, ele me entregará esse gigante incircunciso nas minhas mãos. Olha para você ver. O temor de Davi estava no Senhor e não no homem. Ele reconheceu, quem me deu vitória sobre o urso foi? Quem me deu vitória sobre o leão foi? Ele também vai me dar vitória sobre esse urso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus vai te treinar em algumas guerras, aparentemente pequenas, para te capacitar para outras maiores que virão. Você vai ter que vencer o leão, você vai ter que vencer o urso. O que o urso e o leão significa? O urso e o leão significa a carne. O urso significa carne e o leão significa o diabo, o mundo. Então você vai ter que vencer essas guerras para poder enfrentar outras guerras que virão na sua vida. Então Davi sabia
o que era conduzir aquelas ovelhas e o que era protegê-las. E ele diz, não temerei alguma coisa, nada eu temerei, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Sabe o que faz a gente confiar em Deus? É que tem vara e tem cajado, vara e cajado protegem. Os dois instrumentos são instrumentos de proteção, mas eles têm função diferente. Já parou para pensar? Os dois instrumentos que o pastor usa, a vara e o cajado, não tem nenhuma vara e nenhum cajado aqui? Leandro, você consegue uma foto aí boa de uma vara e um cajado relacionado ao pastor, né? Vara e cajado são dois instrumentos diferentes, com funções diferentes, mas os dois trazem proteção. A vara é para correção. A vara é para corrigir. Ou seja, vamos falar na nossa linguagem, é para dar uma na bunda, sabe? Ah, de você chora, fica com raiva do pai e da mãe. Diz, eu não te amo. Você é mau. Eu não te amo. Você não gosta de mim. Mas a vara traz correção. Agora o cajado, ele é de socorro. O cajado é aquele instrumento longo que tem uma forma de um anzol na ponta, né? Em que o pastor usava para assar o pescocinho da ovelha quando ela caía num despenhadeiro, num buraco, e puxar. Ou quando ela estava escorregando para cair, com a mão ele não conseguia chegar, mas o cajado ele ia lá e laçava o pescocinho e puxava para cima. Mas os dois instrumentos são de proteção. Que significa que tanto a vara como o cajado nos beneficiam. A vara te corrige, a vara te dá direção. O temor é gerado em nós, irmão, pela vara. O temor é gerado pela vara. A Bíblia diz que a criança que cresce sem correção, ela se torna vergonha para a mãe. Não estou dizendo que você tem que ser um espancador, não. Não estou mencionando isso. Mas, querido, o nosso tempo de hoje está terrível. Hoje os pais não podem corrigir os filhos. Eles se sentem mal se corrigir os filhos. Quando necessário, não tenha medo de corrigir seu filho. Não tenha medo de corrigir. Por quê? Porque isso será proteção para a vida deles. Eu me lembro, a minha mãe era brava e ela dizia, você vai apanhar. Eu sabia que ia apanhar. Eu já voltava para casa assim, desistido da vida, sabe? Ah, meu Deus, já era, já não tem como escapar. E apanhava mesmo. E algumas vezes eu fiquei com muita raiva da minha mãe. Uma vez, irmão, eu disse para minha mãe assim, eu tinha acho que uns 7, 8 anos, a minha mãe falou, não, coloca o carrinho aqui, eu acabei de limpar a casa, e carrinho, sabe, no sítio, tudo cheio de terra, irmão, assim, a roda, eu cheguei lá e pá, ela tirou, né, tirou. Aí eu fui lá, peguei lá, pá, e coloquei. Irmão, na segunda vez ela pegou, só viu o carrinho voando. Aí eu voltei o herói, bravo, né? 7 anos de idade, quase 8 já. Eu falei, o que tá pensando essa mulher? Eu falei assim, eu falei uma coisa, eu sei que muitas vezes vocês não falaram. Eu falei, na ira eu falei, mas depois eu me arrependi. Eu pedi perdão. Ai, que vontade de matar. Mas pra quê, irmão? Quase morri. A minha mãe falou, o que você falou? Eu me atinei da besteira que eu tinha feito. Falei, meu Deus do céu. E aí, a solução foi correr, irmão. E eu saí correndo. A minha mãe baixinha, japonesa, brava que só, irmão. Boa no alvo, pegou a vassoura, irmão. Pá, na cabeça. Eu caí no chão, irmão. É igual o chinelo daqueles memes que você dá. O chinelo da mãe, ela faz curva, né? Aí o cara sobe no elevador, desce do prédio, esconde no porão, e quando ele ia, pá, a chinela vem. E ele pegou e me derrubou. Mas uma coisa, eu tenho gratidão à minha mãe. Eu não tenho um sentimento de remorso pela minha mãe, irmão.
E eu apanhei, irmão. Eu apanhei da minha mãe. Não foi uma, nem duas, nem três, nem cinco, nem 10, nem 15, nem 20. Eu não sei, não dá para contar quantas vezes eu apanhei. Apanhei muito, irmão. Apanhei muito. Meu pai bateu pouco. Meu pai batia menos, né? Mas quando ele pegava também, foi umas 3 surras que eu lembrei assim, que ficou marcado e registrado, tá vendo? Né? E o temor foi despertado no meu coração, por quê? Porque eu sabia que se eu fizesse algo errado, a minha mãe ia me corrigir. E valeu, irmão. Valeu. Valeu, porque quando você corrige e ensina, a criança pode andar em má companhia, mas ela sabe discernir o que é certo e errado. O problema da nossa geração é que não sabe mais discernir o que é certo e errado. Não é que você está errando, mas quando você sabe o caminho de retorno, você sabe voltar. Mas quando você não sabe que está errando, você só vai se afundando cada vez mais. Então, querido, a vara e o cajado. O temor do Senhor. A Bíblia fala, quando Jó diz assim, Jó 3,25, ele diz, aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. O temor humano se torna uma lei de atração. Medo e desconfiança. Então, aquilo que eu temo, humanamente falando, eu acabo atraindo. Deixa eu dizer umas coisas que acontecem, eu já vi muita gente falando isso, conversando comigo. Tome cuidado com as aversões e os medos que você tem do passado, das heranças familiares, para que isso não se torne uma atração. Uma vez eu conversei com uma pessoa, ele disse, pastor, eu nunca vou ser como meu pai. Meu pai abandonou a gente quando eu era pequeno. Nunca vou ser como ele. Isso é uma aversão e um temor humano. Arrogância humana. E depois o que aconteceu, irmão? Alguns anos depois ele fez igualzinho o pai dele fez. Casou, teve filho, deixou. Casou, teve filho, deixou. Porque aquilo que você olha para trás e teme e você gera uma aversão, porque toda aversão tem uma certa arrogância nela. Eu nunca vou ser como o fulano. Eu nunca vou fazer. Eu nunca vou. Tome cuidado. Você é um grande candidato a fazer isso. Eu acho que eu falei aqui na igreja, não sei se foi na igreja, na célula, né? Estava conversando no serviço, e eu disse assim, bateu aquela arrogância, sabe? Aquele momento de soberba. Eu disse, rapaz, eu nunca vou fazer, nunca mais vou fazer esse negócio. Nunca mais vai acontecer comigo. Entendeu? Aí passou uns 10 segundos, o Espírito Santo falou, como que você disse? Nunca mais você vai fazer? Você está falando que você nunca vai fazer em você, né? Na sua capacidade, no seu orgulho, na sua arrogância, porque você acha que hoje você está melhor, correto? Eu falei, não, Espírito Santo, misericórdia, eu me arrependo. Eu já olhei, voltei pro irmão, falei, irmão, lembra que eu falei agora, 1 minuto, 2 minutos atrás? Eu retiro essa palavra, eu me arrependo. Se o Senhor tiver misericórdia de mim, nunca mais vai acontecer. Porque eu me lembrei na hora, irmão, aquilo que se afirma muito de pé junto. Não é convicção, é arrogância. E pode ter certeza, você pode voltar a comer nesse prato de novo. Gente que foi pro Brasil, nunca mais volta nesse Japão. Ô, Japão ruim, nunca mais volta. Depois de 1 ano, 2 anos, tava lá. Visto negashimasu. Ai, visto negashimasu. Por favor, eu quero voltar. É. Então nunca diga nunca, baseado na sua arrogância, na sua força e na sua capacidade. Você pode dizer, Senhor, me ajuda a nunca mais voltar a cometer esse erro. Aí o seu temor está no Senhor e não em você. Amém? Amém. E finalizando, para finalizar de verdade, deixa eu passar aqui, tá lá? A recompensa de quem teme a Deus. Provérbios 22:4 diz assim, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Aleluia, amém? Então, irmão,
O temor e a confiança no Senhor prepara caminho para a honra, para a prosperidade. Todo homem que é temente prospera. Todo homem que é confiante em Deus será honrado. Então deixa eu dizer para você. Se você é temente a Deus, se você definir, eu quero ser temente a Deus. Eu não quero deixar de fazer as coisas erradas porque eu não gosto mais. Eu quero deixar de fazer o que é errado porque eu quero agradar a Deus. Eu não quero deixar de fazer errado porque eu não gosto mais disso. Não, eu gosto. Irmão, se a gente fosse ser bem sincero, fazer um culto da sinceridade, a gente teria que, meu irmão, né? Imagina, irmão, hoje todo mundo vai ser sincero, o tal sincero. A gente fica escandalizado com o outro. Misericórdia, eu nunca imaginei que você gostava disso. Sangue de Jesus tem poder. É que você não ouviu eu falar ainda, porque se eu falar, você vai sentir mais santo do que eu. Porque a gente gosta de umas coisas que não prestam. E aí a gente aprende a abandonar isso por causa do temor ao Senhor. Amém? Mas aquele que teme ao Senhor vai ser honrado. Aquele que é humilde, reconhece suas fraquezas e deposita a sua esperança no Senhor, será honrado e receberá prosperidade na sua vida. Quantos querem aqui prosperar? Verdadeiramente, irmão, quantos querem prosperar? Quer prosperar mesmo? Porque eu não acredito que você está trabalhando só para comer. Não acredito que você está trabalhando só comida. Então, irmão, você ganhar 60 mil ienes, 70 mil ienes, dá para comer, não dá? Só comer, então não precisa de 100 mil. Mas dá. Moyashi é barato, entendendo? Dá. Em vez de comprar lá um suco de 200, tem lá um suco que a gente compra aquele Lepton lá, que é... Você vai lá no centro, é R$2 do mercado, acho que é Hakuen, menos de Hakuen, tá? Olha, irmão, com 60 mil você vive. Para que andar de carro? Andar de a pé, faz exercício, é bom para a saúde, irmão. Por que pagar imposto do carro? Por que pagar gasolina? Você está trabalhando porque você quer prosperar. Mentira de uma pessoa, discurso falso, fingido. Eu não quero prosperar. Quer sim. Você quer ser honrado? Não estou preocupado em ser honrado. Claro que quer. Chega num lugar desonrado para você ver se você não reclama. Chega num lugar e você se torna invisível. Todo mundo passa, a pessoa fala assim: ô, irmão, aí conversa que eu vou deixar você de lado para ver se você vai ficar bem. Então a gente quer prosperar e quer ser honrado. Então aplica, tema ao Senhor e confia nele. Seja humilde, que o Senhor fará você prosperar e ser honrado nessa terra. Amém? Vamos ficar em pé, queridos? Aleluia.